Aspectos religiosos da doutrina espírita ou do espiritismo. Costuma-se dizer, com muito acerto, que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas será que o espiritismo é realmente uma religião? E se a gente pensar na possibilidade da resposta, não, o espiritismo não é uma religião. Então, como que eu fico? Eu sou espírita e não tenho religião? Então, nós vamos esclarecer tudo isso aqui, naturalmente, com o auxílio do próprio Kardec, de suas explicações, com o auxílio das palavras de Emmanuel, dos livros espíritas, que nós trouxemos alguns trechos. Temos certeza que vamos conseguir dirimir essas dúvidas que muitas vezes podem pairar sobre os nossos corações. Vamos então iniciar falando um pouco sobre religião, porque religião é uma das manifestações culturais mais antigas da humanidade. Ela reúne, um conjunto de tradições, de crenças, de práticas, usualmente é assim, e nós encontramos em uma das muitas definições que estão disponíveis no dicionário, nós encontramos a seguinte: reunião dos princípios, crenças ou rituais particulares a um grupo social determinado, de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo. Fé ou culto. Então, religião, sob esse preceito, que nós encontramos no dicionário, é o conjunto de princípios, de crenças, de rituais particulares, concebidos a partir do pensamento de uma divindade. Então já começa a ver o relacionamento entre a divindade e o indivíduo ligado àquela religião, e essa relação que vai ser necessária estudar, compreender as responsabilidades dos crentes diante de suas religiões. E também se confunde o preceito de religião com fé ou com culto, com a prática ritualística também. Então a religião trata das relações entre os seres humanos e um agente, digamos assim, sobrenatural, ou seja, forças, espíritos da natureza, divindades e deuses. Nós estamos aqui falando do entendimento geral a respeito do assunto, não ainda da nossa doutrina espírita. Mas as religiões tendem a derivar em moralidade, em ética, em leis religiosas e até num estilo de vida que os seus seguidores passam a levar em função das ideias que são preconcebidas acerca do universo ou da própria natureza humana. Então, sob aspectos religiosos, é preciso explorar o conceito da divindade. O que é a divindade para aquele grupo religioso? Até que ponto esse conceito extrapola a razão? Qual é o caráter de revelação daquela religião, da sua divindade, do seu Deus ou deuses? Qual é o envolvimento nessa revelação do uso da nossa razão para que haja compreensão dessa existência? Qual moral que é difundida por aquela religião? Então, tudo isso faz parte do contexto que nós desejamos, então, explorar, procurando reconhecer até que ponto ou em quais aspectos o espiritismo
se enquadra, se encaixa. O Espiritismo que surgiu aí em um contexto de crítica à religião tradicional, porque ele não seguiu a religião tradicional. O Espiritismo, que tradicionalmente se concorda, né, se aceita que ele iniciou em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec, o qual ele reuniu diversas perguntas sobre os mais variados aspectos da nossa vida, mas as respostas não foram do Kardec. Ele colocou as suas observações em alguns pontos. As respostas foram dos espíritos que se comunicaram através de médiuns que ele selecionou ou que médiuns que o ajudaram a compor esse conjunto que se tornou, né, o Livro dos Espíritos, o conjunto de conhecimento que está reunido nessa publicação. Essa primeira iniciativa do Kardec ao lançar o Livro dos Espíritos em 1857, ela foi seguida em 1861 pela publicação de O Livro dos Médiuns, e só em 1864, quer dizer, 7 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, é que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ficou definido que a moral defendida pelo Espiritismo seria a moral cristã. E o Espiritismo se tornou, então, uma organização não hierárquica, mas uma estrutura de rede, né, baseada em cooperação e em solidariedade. Antes de a gente penetrar nesses detalhes de como que o Espiritismo se estrutura e quais são as principais diferenças entre a doutrina espírita e uma religião tradicional, vamos tomar conhecimento com o que nos esclarece o Espírito Emmanuel no livro O Consolador, na questão número 353, um livro de perguntas feitas ao Espírito Emmanuel e suas respostas também sobre vários aspectos do conhecimento humano. A pergunta feita a esse espírito foi a seguinte: o Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças? Emmanuel responde assim: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz. Pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Uma resposta muito elaborada, naturalmente, provavelmente necessitaria a releitura, muita explicação, porque Emmanuel aprofunda no seguinte aspecto: ele mostra o papel do Espiritismo não como substituto de outras crenças, mas como aquele que viria a ajudar
a que outras crenças se desvencilhassem daquilo que não é importante, das concepções antigas, trazendo um clarão, uma iluminação daquela fé defendida por aqueles princípios religiosos e mostrando aí o papel do espiritista sincero, nosso papel, que é o de auxiliar, é o de nos prepararmos, naturalmente, não estamos falando de uma forma prepotente, que o espírita tem condição de mudar todas as religiões, não se trata disso, mas a partir do momento em que o espiritismo pode colaborar por alinhar a fé verdadeira, a compreensão mais exata do funcionamento do mecanismo que se opera no campo espiritual e a fé que deve ser ativa e mobilizada por obras e não apenas por atitudes exteriores, rituais que muitas vezes confundem os seguidores das religiões que se julgam em dia com Deus por simplesmente atenderem a esses diversos dogmas que nós vamos explorar também um pouco mais adiante. Então, essa colaboração que o espírita pode dar no enriquecimento dos valores verdadeiros, independente de qual seja a crença, mas mostrando, como disse Emmanuel, que o nosso mestre é um só, Jesus Cristo. E nós temos realmente tido a oportunidade de perceber nos últimos tempos, nos momentos mais atuais, como que nós temos conseguido nos entender muito bem com seguidores de outras religiões, simplesmente respeitando aquilo que eles creem e desejam praticar, mas encontrando o ponto comum que nos une, que é justamente o ensino crístico, o ensino moral, aquele que vai tocar todos os corações, seja lá de que religião a gente esteja falando. Então, isso é muito importante e nos traz alegria saber que muitas pessoas estão ficando abertas a essa possibilidade, sem que a gente queira ou pretenda convertê-las ao espiritismo ou elas nos converterem à sua religião do coração. Olha que interessante, nós encontramos aqui palavras do Chico Xavier, ele mesmo, não de espíritos que se comunicaram por ele, o pensamento do Chico Xavier a respeito da doutrina espírita. Vamos ler aqui algumas frases. Naturalmente que não existe dentro da doutrina espírita cristã nenhum texto que possa justificar qualquer conflito fundamental entre a doutrina espírita e as religiões cristãs vigentes na Terra, porque todas elas representam o pensamento e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, a humanidade terrestre. Reconhecemos que, a cada novo dia, as nossas dificuldades, as nossas divergências como cristãos vão sendo banidas de nossos corações e sentimos mesmo que todos aqueles que sentem o Senhor no íntimo da alma não podem encontrar divergência alguma. E esses trabalham hoje como nunca para que as diferenças entre si sejam aplainadas, até que desapareçam, de maneira a constituirmos uma família só diante do Senhor. O Espiritismo é uma doutrina evolutiva. Sendo evolutiva, ela caminhará ao encontro das outras e formaremos então, com a bênção de Deus, o cristianismo total. Eu não acredito, isso palavras do Chico, que a doutrina espírita tenha privilégios e que algum dia nós sejamos, aí ele pôs entre aspas, os tais. Palavras de grande profundidade e sabedoria do nosso irmão Francisco Cândido Xavier,
que foi um líder nato da nossa doutrina por seu exemplo de vida, pela forma como ele se dedicou à doutrina espírita, nos deixando os mais de 400 livros psicografados com tantos ensinamentos, e aqui traz, por suas palavras maravilhosas, esse ideal de que nós realmente temos que almejar a união em torno de Jesus, independente de que religião seja. Que todos aqueles que sentem o Senhor no íntimo de suas almas não vão encontrar divergências com outros companheiros de outras religiões. Não haverá diferenças, porque pelo amor a Jesus, essas diferenças serão aplainadas. E ele nos lembra que o Espiritismo é uma doutrina evolutiva e que nós vamos, então, caminhar realmente ao encontro das outras religiões com a bênção de Deus para formarmos um cristianismo total. Mas qual é, então, o nosso papel? Conhecemos a fundo os princípios da nossa doutrina espírita para que, quando sejamos consultados, saibamos explicar, sem ferir, sem ofender, sem estabelecermos diferenças que possam passar algum prurido de orgulho, de superioridade. Ou seja, que ser espírita é ser privilegiado, que a nossa doutrina está acima das demais. Isso seria um erro totalmente anticristão. Então nós vamos lá buscar no livro O que é o Espiritismo, que é um livro que foi publicado 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, um livro também de autoria de Allan Kardec. O título é uma pergunta: o que é o Espiritismo? E Kardec escreve, logo no início do livro, ele escreve o seguinte: para responder desde agora e sumariamente à questão formulada no título deste opúsculo, ou seja, o título do livro, que é o Espiritismo, para ele responder essa pergunta, nós diremos que... Aí Kardec vai fazer um resumo o que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, olha que interessante. Em 1859, Kardec, ao definir o Espiritismo, não associou o aspecto religioso, o aspecto moral. Kardec era um cientista. Ele, na verdade, propôs o Espiritismo como uma ciência acadêmica. Se a gente observar a estruturação de O Livro dos Espíritos, nós vamos reparar que ele aborda os elementos, o universo onde eles se manifestam, as leis que os regem e as consequências dessas leis. Então, isso é próprio da estruturação de uma ciência acadêmica. Foi isso que ele fez com a nossa doutrina espírita. E até esse ponto, ele definiu o Espiritismo como uma ciência de observação. Por quê? A observação era a prática do Espiritismo através da mediunidade da manifestação dos espíritos. Então, era ciência prática, estabelecendo essas relações entre os dois mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual. E como filosofia, ou seja, com o uso da razão, ele vai estudar as consequências morais, as leis que regem esses elementos que são os espíritos no mundo espiritual, no mundo material. Então, até esse momento, o Espiritismo estava sendo definido dessa forma. Mas quando chegou o ano de 1858, ou seja, até 4 anos após a publicação
de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec respondeu a pergunta: é o Espiritismo uma religião? Está na Revista Espírita, do mês de dezembro de 1858. Aí ele explica, ele dá a resposta. Vamos ver qual será a resposta? Será uma resposta ou duas respostas? É o Espiritismo uma religião? Ele disse assim: ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então, Kardec deu uma resposta sob o enfoque filosófico, dizendo: sim, o Espiritismo é uma religião no campo filosófico. Falou de fraternidade, de comunhão de pensamentos, e nós podemos realmente concordar que o Espiritismo seja uma religião, porque o Espiritismo professa a existência de Deus, a existência da alma, do espírito. O Espiritismo nos dirige, nos orienta a conhecer as leis morais a que a humanidade está sujeita e que definem essas leis, as recompensas ou as punições que nós receberemos após a nossa vida na matéria, ou até mesmo quando do retorno à vida na matéria. Então, por esse aspecto, o Espiritismo é uma religião. Mas aí Kardec continua ainda nessa mesma Revista Espírita de 1868, de dezembro, né? E ele mesmo comenta assim: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Uma interrogação. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Aí ele estava falando de ritual. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título, sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Ora, o que o Kardec colocou aqui para nós é que quando nós associamos o Espiritismo a uma religião tradicional, com seu corpo sacerdotal, com seus paramentos, com seus rituais, o Espiritismo está totalmente separado, à parte desse tipo de iniciativa. São ideias diferentes. Então, por um lado, pelo lado filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque nós temos a noção de Deus, nós procuramos conhecer as leis divinas, procuramos compreender como que essas leis vão nos dirigir e quais serão as consequências se nós não as seguirmos. Por outro lado, não existe a casta sacerdotal, as cerimônias, a hierarquia. Então, por exemplo, os templos, as igrejas, as sinagogas, o Espiritismo não tem isso. Objetos de adoração, altares, ritos sagrados. Nós podemos comentar, por exemplo, as diversas celebrações
que nós estamos, inclusive, às vezes até habituados de frequentar na nossa convivência social. Por exemplo, no meio judaico, existe a circuncisão, quando é o nascimento da criança. Já no meio católico, o batismo. Quando há a união de duas pessoas, nós temos, naturalmente, a cerimônia do casamento, a celebração do casamento, no caso ou a união judaica, como celebrações oficiais. No período de morte, nós temos lutos definidos, paramentos para serem usados durante velórios, sepultamentos, etc. Quando se alcança certa idade, por exemplo, no judaísmo nós temos o bar mitzvah e no catolicismo a primeira comunhão, o crisma. Então existem cultos ritualísticos realizados em templos, como missa, eucaristia, os cultos judaicos. Nós estamos apenas exemplificando que o espiritismo não se vincula a nenhuma dessas práticas. Ritos preparatórios para cultos, por exemplo, banhos de purificação, confissão antes de comunhão, uso de paramentos, como fazem os irmãos judeus, quipá, solidel, mantos, véus. Outra prática que não é espírita, guardar datas, finados, Páscoa, Natal, Paixão, vários feriados judaicos, fazer jejum de alimentos antes de vários desses, ou durante esses feriados. Então isso pode até acontecer em nossas famílias, por práticas de outras religiões, mas não pela orientação espírita, que não se liga a esse tipo de prática. Então, tudo isso que nós mencionamos, faz parte do conjunto de dogmas de religiões instituídas, que o Kardec realmente evitou associar. Na verdade, o Kardec nunca chamou a doutrina espírita de religião propriamente dita. Ele até procurava evitar que o espiritismo se transformasse numa religião para não assimilar defeitos, erros, vícios, que muitas vezes têm contribuído até para afugentar os seguidores ou para escravizá-los a uma série de rituais e de exigências para que façam parte daquela determinada religião. O espiritismo, na verdade, ele é uma doutrina que valoriza intensamente o aspecto moral. Não está atrelado a uma religião, mas defende a religiosidade, ou seja, que o coração de cada um de nós espíritas valorize as questões espirituais, a nossa ligação com Deus, o respeito ao próximo, esse lado reflexivo que nós vivemos quando nós nos preocupamos com as questões espirituais. Então, entra aí fortemente os aspectos morais. Mas a doutrina dos espíritos ela foi lançada num ambiente neutro, um ambiente que não estava vinculado a nenhuma religião, assim como o próprio Cristo Jesus não se ligou a nenhuma religião. Ele nasceu no meio judaico, mas ele fez ali diversas adaptações ou reorientações ao próprio povo judaico. Uma delas foi exatamente ele ter combatido fortemente os dogmas ritualísticos. Da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte introdução, o seguinte pensamento que Kardec colocou para nós, essa organização, quando ele disse assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Aí ele começa a dividir os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então ele divide em 5 partes
ou 5 tipos, né, classificados assim, de episódios ou de assuntos que estão contidos nos evangelhos. Mas ele, depois de relacionados, ele diz assim, as 4 primeiras, vamos repetir, atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições e os dogmas, têm sido objeto de controvérsias. A última, ou seja, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. E Kardec explica, diante desse código divino, que é o código moral, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então, Kardec explica que disputa religiosa, geralmente, é por questão dogmática, é porque uma igreja planeja seus cultos de uma forma, explica o que ocorre com a alma além túmulo, depois que deixa o corpo de uma determinada maneira, a outra entende de uma outra forma. Então isso dá exatamente controvérsias entre esses pensamentos, essas ideias religiosas. Mas quando se trata do ensino moral, o ensino moral é um só. Quando a gente fala de perdão, de trabalho, de perseverança, de amor, de fraternidade, de honestidade, de ética, como que pode uma religião contrariar a outra sob esses aspectos morais? Isso jamais aconteceria. Por isso que o Kardec conclui que, baseado nesse ensino moral, e como reforçou aquilo que nós dissemos, né, do pensamento do Chico Xavier, mostrando que nós temos que apoiar exatamente esse sentido, em que as religiões vão acabar se unindo, para nós não criarmos preconceitos com irmãos de outras religiões, para nós não criarmos barreiras mentais, aceitarmos as suas práticas sem que haja necessidade de nós nos vincularmos a elas, para que a gente possa, de fato, aprofundar na nossa doutrina espírita e valorizar os seus princípios, mas sempre com esse pensamento de respeito e de aceitação de outras práticas. Uma outra coisa muito interessante que a nossa doutrina traz, através das palavras de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, é quando ele aborda a questão da aliança da ciência com a religião. Então Kardec diz assim, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. É muito interessante nós observarmos essa preocupação do Kardec de colocar ciência e religião lado a lado, sem haver combate entre as duas, sem haver um paredão, falar, você vem até aqui, daqui para cá sou eu, daqui para lá é você. Porque muitos pensam assim. Mas Kardec, ele nos incentivou a que nós praticássemos a fé raciocinada, a racionalidade, que nós não caminhássemos para o campo da crença cega, que tudo aceita sem questionar. Então nós devemos questionar, sim, determinadas crenças, determinados dogmas, determinados
rituais, se eles não são impostos, e falar por quê. Por que que isso é assim? Por exemplo, o batismo, o jejum. Por que que eu preciso passar por isso? É necessário jejuar em determinada data? O batismo, ele define o futuro da alma, um ritual material, mundano, com preces, mesmo que seja praticado por sacerdotes, que nós respeitamos tudo isso, porque sabemos que é a prática usual em nossas famílias. Mas como que nós, espíritas, raciocinamos a respeito disso? Pelo fato de simplesmente se realizar uma cerimônia, o destino daquela alma após a morte já estaria definido? Já está aberta uma porta para um ambiente melhor do que seria caso ele não tivesse sido passado pela cerimônia? Então, olha, nós não queremos tocar em feridas, nós queremos mostrar aqui que a fé precisa estar associada ao raciocínio. As práticas podem continuar acontecendo. Jamais seria ético, seria honesto, seria prudente, conveniente falar, olha, não se deve praticar tal ritual. Não, não se trata disso. Mas a questão é necessário essa prática para que o meu espírito, para que o espírito alcance um progresso espiritual, para que ele se eleve, que ele evolua em direção a Deus? Essa prática, ela foi criada por um dogma da igreja? Ou foi Jesus o Cristo que orientou que assim fosse? Ou foi uma conclusão dos religiosos, ou às vezes até do Estado, que criou aquela regra, aquela prática? Então, o que nós estamos falando é justamente isso, porque o dogma, ele é um aspecto da religião o qual a gente não pode questionar, ele fica sendo inquestionável, é um ponto de fé, uma realidade inquestionável. E, sob o aspecto do dogma, as religiões muitas vezes pretendem ter a posse exclusiva da verdade. E aí, nesse aspecto, muitas vezes, os ideais dos seus seguidores são castrados. As pessoas são escravizadas a realizarem aquelas práticas sem nenhuma liberdade, porque senão elas estariam traindo a sua religião. Então, isso é que nós precisamos realmente refletir e questionar, porque muitas vezes o dogmatismo ele intoxica, ele cria barreiras em vez de criar união, ele cria separação e acaba por nos afastar por essas exterioridades, por esses rituais, né, usando paramentos, usando objetos, faz com que nós, em vez de nos aproximarmos de Deus, nós nos tornemos mais preconceituosos e nos afastemos dele, ou a gente se iluda, julgando que a aproximação de Deus vai se dar por essas práticas que não teriam realmente uma lógica para a construção do espírito. O que Deus deseja é que a gente se aproxime dele pela perfeição. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a pureza de coração, a pureza espiritual, ela é conquistada com esforço, com trabalho, com uma disciplina íntima para eliminar as nossas más inclinações, por um programa de aperfeiçoamento moral, pela observação, né? Conhece-te a ti mesmo, o que eu ando fazendo, comparando as nossas atitudes com aquilo que está sendo orientado nos evangelhos pelo ensino do Cristo, para sabermos o quão distantes ou próximos nós estamos dessas práticas, dessa lei. É isso que faz com que a gente evolua e se aproxime de Deus, alcançando a pureza espiritual. E não a mera prática, né, de uso de um objeto, de acender uma vela, de abrir uma Bíblia dentro de casa. Então nós não condenamos nada disso. Queremos usar o amuleto, acender a vela, podemos fazê-lo, conquanto a gente trate de promover
uma reforma íntima sistematizada. Olha o que o Espírito Emmanuel nos responde na questão número 360 do livro Consolador. Qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Emmanuel responde assim: os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Muito claro isso, né? Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infabilidade, em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Então, olha como é importante nós compreendermos esse nosso papel diante das religiões dogmáticas. O Espiritismo ele mostra a ascendência, então, do espírito sobre o corpo físico. O Espiritismo, ele, por nos apresentar a imortalidade e a individualidade espiritual, as relações entre o mundo material e espiritual, ele destrói o materialismo, que, na verdade, é uma das chagas da humanidade e mostra ao homem quais devem ser os seus verdadeiros interesses, os interesses relacionados ao espírito. O Espiritismo é a nossa grande esperança, ele é o consolador da humanidade encarnada, podemos dizer isso com toda tranquilidade. Só que a marcha é muito lenta. A maioria dos homens ainda não possui os tais olhos de ver. Muitas pessoas se aproximam do Espiritismo e continuam copiando hábitos e vícios antigos de outras religiões. Querem receber os proveitos, da doutrina, mas não se dispõem a dar em troca, que seria a sua mudança de conduta, mudança de comportamento. Então, nós devemos estar conscientes da ascendência do espírito sobre a matéria, mas raciocinarmos e vivermos segundo as realidades da vida imortal e das nossas necessidades evolutivas. Queremos trazer aqui agora um versículo importante da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando Tiago diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a religião pura, imaculada, sem manchas para com Deus, visitar os órfãos e as viúvas, praticar a caridade, fazer a fé com obras, a fé ativa, nas tribulações, onde as pessoas estiverem necessitando, e nos guardarmos da corrupção do mundo, ou seja, é o caminho da nossa purificação, daquilo que nós dissemos antes, de nós usarmos a nossa observação, a nossa vigilância, para aos poucos transformarmos o nosso espírito num espírito mais elevado, um espírito mais evoluído, mais de acordo com o progresso. Então nós vamos encerrar a nossa fala